para a investidura dele lá, que foi no Parque Piauí, né, na João Evangelista João Batista, né, na paróquia. E aí o Chico é sempre muito questionador também, e eu também tinha essa questão em mim, dessa diferença de como a gente colocar essa diferença entre a celebração eucarística, né, que é a missa propriamente dita, e a celebração da palavra, né? E assim, e aí a gente vai falar aqui, lógico que alguém que possa estar aqui nos assistindo já saiba, mas a gente vai se aprofundar mais nessa diferença. E também a gente pode falar um pouco mais daquela conversa que a gente teve pós-investidura, né? Porque falando da diferença, a gente vai falar da importância, né? Se realmente é uma celebração que, entre aspas, não substitui a missa, mas qual a importância dela nessa valência, né? De que se você participar da celebração eucarística, tá ok, eu não preciso ir para a missa. Então a gente já pode começar a entrar mais nesse aspecto, né? E aí, qual é a diferença entre a missa e a celebração da palavra e o papel do ministro da palavra nesse contexto todo? Pronto, no caso, entre a celebração da palavra e a missa, né? Já falando sobre os celebrantes. Na missa, só quem pode fazer celebração são os sacerdotes ordenados, né? O padre, o diácono, o bispo, o arcebispo, enfim, né? Aqueles que têm o sacramento da ordem. Agora, a celebração da palavra são para ministros extraordinários, né? Eles não têm o sacramento da ordem, mas tiveram uma preparação para poder repassar essa mensagem da palavra de Deus, né? São ministros leigos, ministros, né, da comunidade, né, que são escolhidos pelos ordenados para poder, na ausência deles, né, na ausência dos sacerdotes, fazer a celebração da palavra. E a diferença básica, né, a primeira que a gente percebe é que na celebração da palavra não tem o rito da consagração do pão e do vinho, né? Por conta do ministro ser um ministro extraordinário, ministro leigo, ele não tem autoridade de fazer o rito da consagração do pão e do vinho, né? Então essa é uma das diferenças. Também na oferenda, né, no ofertório. No ofertório, se você prestar atenção, o ofertório é para você ofertar as suas alegrias, as suas dores, não é só a partilha do dinheiro em si, né, do valor em espécie que você disponibiliza ali no momento da oferta, mas você oferta, né, todos os seus sentimentos, né, tudo para Deus, né, e aquilo tudo é recolhido naquela oferta em si, e aí é utilizado para que seja feito junto à consagração do pão e do vinho, né? Só que se eu não tenho a consagração do pão e do vinho, então a oferenda eu também não tenho. Esse rito de oferenda não tem na celebração da palavra. O que é que acontece na celebração da palavra? É feita uma partilha de dons, né? Então ali você oferta os seus dons ao Senhor junto com a sua oferta monetária em si, e aquilo é levado ao altar, mas não há uma destinação para a consagração em si. Porque no momento da celebração da palavra, que é feito o rito eucarístico, né, que é o momento eucarístico, né, é necessário que o celebrante da palavra ele tenha um auxílio de um ministro eucarístico para poder fazer a elevação do corpo e o sangue de Cristo. E nesse momento ele não faz o rito eucarístico completo, igual o padre faz, né, que ele começa com o rito eucarístico, já começa pela oferenda até a exposição em si do corpo do sangue já consagrado. Então, o celebrante da palavra, o ministro da palavra, ele não faz esse rito completo, né? Ele demonstra, né? Já o ministro eucarístico, ele demonstra o corpo e o sangue, né? E aí, depois, é feita a frase final, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí todos respondem, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aí é feita a distribuição da comunhão. O rito eucarístico da celebração da palavra é bem menor do que o rito eucarístico de uma missa em si, porque na missa ele faz a consagração. Então o rito da consagração ele é bem grande, ele começa lá no ofertório e vai até a distribuição em si.
né? O rito na celebração da palavra em si, não. Ele é só esse trecho, né? Onde o ministro eucarístico ele vai pegar a comunhão e na sacristia leva para o altar, faz a exposição, e aí é feito, né, esse momento, e aí depois desse momento é feita a distribuição para os fiéis, né? O ministro da Eucaristia, ele dá a comunhão com o ministro da palavra, né, e aí depois ele desce do altar para poder distribuir a comunhão para os fiéis. O engraçado é que no ofertório, se você prestar atenção, na missa, geralmente, eles cantam aquela música, né? Uma músicazinha, pão e vinho, ofertamos nesse altar como um sinal, né? Geralmente eles cantam essa música. Mas na celebração da palavra não pode cantar essa música. Né? No rito litúrgico, se você canta essa música na celebração da palavra, você está fazendo a como se fosse uma oferenda, né? E a oferenda ela só acontece na missa, ela não acontece na celebração da palavra, porque na celebração da palavra ela acontece uma partilha de dons. E aí a música, né? Falando sobre rito litúrgico, a música que é utilizada nesse momento do ofertório, que é a partilha de dons, é uma música que remete à partilha, né? Eu não lembro assim de cabeça, né? Porque está recente, mas aí a liturgia em si ela faz essa modificação para poder se adequar à celebração em si. Outro ponto, né, que são muitos assim pormenores que têm de diferença. O ministro ordenado, que é o padre, o diácono, ele tem autoridade de dar a bênção para os fiéis, né? Então, ele faz a imposição das mãos, né, e faz, né, a cruz em direção aos fiéis. O ministro extraordinário, que é o ministro da palavra, ele não tem essa autoridade de fazer a bênção para os fiéis. Então, o que é feito na bênção final? Ele se inclui, né? Porque na expressão do ministro ordenado do padre, eles usam voz, né? Mas no ministro da palavra, nós usamos nós. Então, a gente sempre se inclui na celebração. O padre, ele celebra para a comunidade. O ministro da palavra, ele concelebra com a comunidade. Né? Ele não é aquele que tem autoridade para fazer celebração para os fiéis. Ele é um guia, né? Ele tem um entendimento do rito, e aí ele ajuda a comunidade a fazer uma concelebração. Então, todos celebram juntos, né? Pedindo a Deus os dons, as graças ali por meio da celebração da palavra. Mas a celebração da palavra pode ser feita com a Eucaristia, sem a Eucaristia, tem várias formas de fazer, né? É, são basicamente essas diferenças. Aí você pode perguntar, assim, um rito em específico, e aí a gente vai pontuando cada um. Pois é, nessa última fala tua, né, que pode ser feita com a Eucaristia ou sem a Eucaristia. Aí chega num ponto onde eu queria entrar, antes, como vocês puderam ver aí, né, muito bem explicada essa diferença, né? O Marcos tem essa postura de fala bem, né? É típico de um próprio ministro da palavra, né? E aí pode ter Eucaristia e não, porque qual é a grande situação da galera, né? O Chico até comentou uma vez comigo, a gente conversando, porque parece que a galera não dá importância, né, para a celebração da palavra. Às vezes chega na paróquia, foi na intenção da missa, mas chega lá, é celebração da palavra por algum motivo, o padre não foi, está doente, enfim. E aí a pessoa volta para casa, né? A gente tem essa questão, né, dessa essência de que devemos ir à missa, né? Se não conseguirmos todos os dias, pelo menos, né, o cristão católico tem que ir aos domingos na missa. E aí essa questão, logicamente, a celebração da palavra tem a sua validade, né? Mas aí tu colocou esse ponto de às vezes não tem Eucaristia. A celebração da palavra pode ser feita no domingo, ou se não tiver, ou no domingo é só a missa, ou se tiver no domingo a celebração da palavra, é válido, por que é válido? Para tu pontuar e explicar isso bem, deixar isso bem explicado aí para a galera. Essa importância da Pronto. celebração da palavra em si, né?
Entendi. A celebração da palavra, em geral, ela é feita na ausência de um ministro ordenado para fazer a missa. Mas não quer dizer que ela tenha menos importância do que a missa em si. Porque os fiéis, quando eles vão à igreja, seja para a celebração da palavra, ou seja para uma missa, eles vão lá para ouvir a palavra de Deus. E comungar o corpo e sangue. E a celebração da palavra disponibiliza esses dois aspectos, tanto a partilha da palavra, né? A partilha da palavra é viva, ela é carne, ela é viva, carne, e a comunhão em si. Falando sobre o domingo em específico, você citou, né? No domingo pode ser feita uma celebração da palavra na ausência do padre, não tem problema. E aí ela pode ser com comunhão ou sem comunhão, depende do ministro da palavra e depende se existem ministros eucarísticos disponíveis para poder se fazer o rito eucarístico. Porque o ministro da palavra, ele foi habilitado e investido para fazer essa difusão da palavra de Deus. Mas ele não tem propriedade para poder fazer essa condução da comunhão do corpo de Cristo. Né? Então, só quem tem essa propriedade é o ministro eucarístico. Então, é necessário que esses ministros, em específico, eles atuem em comunhão para poder fazer o rito completo. Né? Então, é necessário o ministro da palavra para poder presidir a celebração e o ministro da Eucaristia. Aí agora tu me pergunta, Marcos, se o ministro da palavra ele for o ministro da Eucaristia, aí ele Exatamente. faz o rito Perguntar isso aí completo, mesmo. não tem problema. Não tem problema. Ele pode fazer o rito completo. Mas qual é o problema dele fazer o rito completo? É porque ele vai ter que sair do altar, ir lá na sacristia para poder pegar o corpo, o sangue. Mas